Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, muito especial, os trabalhadores do nosso grupo Espírita Francisco Xavier e seus simpatizantes. Estamos aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, pelo espírito de André Luiz e nosso saudoso, querido, Francisco Cândido Xavier, que nos deixou através dessa psicografia esse legado maravilhoso, dessa coleção do Espírito André. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, mas vamos lembrar, do capítulo 8º, que encerramos, Inesperada Intercessão. Ali um diálogo entre Gúbio, e o Gregório, e ele pedindo, para que ele liberte Margarida, porque Margarida está subjugada, com 60 entidades, e mais o comandante disso tudo, E Gregório pediu a morte dela, Mas, o que aconteceu? Gúbio convenceu ele de se misturar junto com essas entidades, para tentar fazer alguma coisa. Então, o título é Perseguidores Invisíveis, do 9º capítulo. Vamos lá, vamos à leitura. No dia imediato pela manhã, em companhia de entidades ignorantes e transviadas, dirigimos-nos para a confortável residência onde o espetáculo inesperado nos surpreenderia. O edifício de enormes dimensões denunciava a condição aristocrática dos moradores, não só pela grandeza das linhas, mas também pelos admiráveis jardins que o rodeavam. Paramos junto à ala esquerda, notando-a ocupada por muitas personalidades espirituais de aspecto deprimente. Rostos patibulares, caratonhas sinistras. Indiscutivelmente, aquela construção residencial permanecia vigiada por carcereiros frios e impassíveis, a julgar pelas sombras que os cercavam. Transpus o limiar da alma opressa. O ar jazia saturado de elementos intoxicantes. Dissimulei a custo o mal-estar, recolhendo impressões aflitivas e dolorosas. Entidades inferiores em grande cópia afluíram à sala de entrada, sondando-nos as intenções. De posse, porém, das instruções do nosso orientador, tudo fazíamos para nos assemelharmos a delinquentes vulgares. Reparei que o próprio Gúbio se fizera tão escuro, tão opaco na organização perispirídica, que de modo algum se faria reconhecível, à exceção de nós que o seguíamos atentos desde a primeira hora. Os espíritos superiores, mais um pouquinho mais de luz, como é o caso do Gúbio, eles têm essa condição de apagar a sua luz, para poder seguir junto com as trevas, inclusive para não ser reconhecido, meus amados. Vamos lá, que está começando bem interessante isso aqui, Instado por Sérgio, um gaiato rapaz que nos introduziu com maneiras menos dignas, Saldanha, o diretor da falange operante, veio nos receber. Pôs-se a fazer gestos hostis, mas ante a senha com que Gregório nos favorecera, admitiu-nos na condição de companheiros importantes. O chefe deliberou apertar o cerco? Perguntou o nosso instrutor confidencialmente. Sim, informou Gúbio, de modo vago. Desejaríamos examinar as condições gerais do assunto e auscultar a doente. A jovem senhora vai cedendo devagarinho, esclareceu o singular personagem, indicando-nos vasto corredor atulhado de substâncias fluídicas detestáveis.
Acompanhou-nos um tanto solícito, mas desconfiado, e em seguida, a breve pausa, deixou-nos livre a entrada da grande câmara do casal. A manhã resplandecia lá fora e o sol visitava o quarto através da vidraça cristalina. Mulher ainda moça, mostrando extrema palidez nas linhas nobres do semblante digno, entregava-se à tormentosa meditação. Compreendi que atingíramos a intimidade de Margarida, a obsediada que o nosso orientador se propunha socorrer. Dois desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a à complicada operação magnética. Essa particularidade do quadro ambiente dava para espantar. No entanto, meu assombro foi muito mais longe, quando concentrei todo o meu potencial de atenção na cabeça da jovem, singularmente abatida. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiu algumas dezenas de corpos ovoides, de vários tamanhos de cor plúmbrea, assemelhando-se a grandes sementes vivas, atadas ao cérebro da paciente, através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Vejam só que assédio, hein? A obra dos perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarida, pelo corpo perispirídico, jazia absolutamente presa. Não só os truculentos perturbadores que assediavam, mas também a vasta falange de entidades inconscientes que se caracterizavam pelo veículo mental, a se lhe apropriarem das forças, vampirizando-a em processo intensivo. Em verdade, já observara por mim grande quantidade de casos violentos de obsessão, mas sempre dirigidos por paixões fulminatórias. Entretanto, ali verificava o cerco tecnicamente organizado. Evidentemente, as formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoravam o quadro. Vejam só, eles trouxeram os ovoides, né? Com a devida permissão, analisei a zona física hostilizada. Reparei que todos os centros metabólicos da doente apareciam controlados. A própria pressão sanguínea demorava-se sob o comando dos perseguidores. A região torácica apresentava apreciáveis feridas na pele. Examinando-as cuidadoso, vi que a enferma inalava substâncias escuras, que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas se refletiam sobremodo nas células e fibras conjuntivas, formando ulcerações na epiderme. A vampiração era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam delas automaticamente num movimento indefinível de sucção. Elas sugavam, né? Vejam só. Lastimei a impossibilidade de consulta imediata ao instrutor, porquanto Gúbio, naturalmente, se estivesse livre, nos forneceria esclarecimentos amplos, mas concluí que a infortunada senhora deveria ter sido colhida através do sistema nervoso central, de vez que os propósitos sinistros dos perseguidores se vaziam patentes contra a vagarosa destruição das fibras e células nervosas. Margarida demonstrava-se exausta e amargurada. Dominadas as vias do equilíbrio no cerebelo e envolvidos os nervos ópticos pela influência dos hipnotizadores. Seus olhos espantados davam ideia dos fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente, deixando perceber o baixo teor das visões e audições interiores a que se via submetida. Interrompi, no entanto, as observações acuradas a fim de verificar a atitude psicológica do nosso orientador.
que se arriscara a aventura para socorrer naquela senhora doente, a quem amava por filha muito querida ao coração. O amor paternal se fez presente ali, né? Esforçava-se Gúbio por não trair a imensa piedade que o senhorava diante da enferma conduzida para a morte. Dentro de minha condição de humanidade, reconheci que a doente me fosse ainda tão cara, não teria vacilado um momento, movimentaria passos de libertação. Ao longo do bulbo, retiraria aquela carga pesada e inútil de mentes enfermiças, e em seguida lutaria contra os perseguidores um a um. Nosso instrutor, porém, assim não procedeu. Fixou a paisagem aflitiva com inequívoca tristeza, mas logo após demorou um olhar bondoso em Saldanha, como a pedir impressões mais profundas. Secretamente tocado pelo impulso positivo do nosso dirigente, o chefe da tortura se sentiu na obrigação de prestar as informações espontâneas. Estamos em serviço mais ativo há 10 dias precisamente, elucidou resoluto. A presa foi colhida em cheio e felizmente não contamos com qualquer resistência. Se vieram colaborar conosco, saibam que, segundo acredito, não temos maior trabalho a fazer. Mais alguns dias e a solução não se fará esperar. A meu ver, Gúbio conhecia todas as particularidades do assunto, mas no propósito evidente de captar simpatia, interrogou. E o marido? Ora, esclareceu Saldanha com escarninho sorriso. Escaninho sorriso. O infeliz não tem a menor noção de vida moral. Não é mau homem. Todavia, no casamento, foi apenas transferido de gozador da vida a homem sério. A paternidade constituiria um trambolho e filhinhos, se o recebesse, não passariam para ele de curiosos brinquedos. Hoje conduzirá a esposa à igreja. E, reforçando a inflexão sarcástica, acentuou: vão à missa na esperança de melhoras. Mal acabara a informação, tristonho e simpático cavalheiro, em cuja expressão carinhosa identifiquei de pronto o esposo da vítima, entrou no aposento, com ela perguntando palavras amorosas e confortantes. Amparou-a prestimoso e ajudou-a a vestir-se com esmero. Decorrido alguns minutos, notei apalermado que os cônjuges, acompanhados por extensas súcia de perseguidores, tomavam táxi na direção de um templo católico. Seguimos-los sem detença. O veículo, a meu ver, transformava-se como num carro de festa carnavalesca. Entidades diversas aboletavam-se dentro e em torno dele, desde o paralama até o teto luzente. Minha curiosidade era enorme. Descendo a porta de elegante santuário, observei estranho espetáculo. A turba de desencarnados em posição de desequilíbrio era talvez 5 vezes maior que a assembleia de crentes em carne e osso. Compreendi logo que, em maior parte, ali se achava com o propósito deliberado de perturbar e iludir. Saldanha encontrava-se excessivamente preocupado com as vítimas para dispensarmos maior atenção, e intencionalmente Gúbio afastou-se um tanto em nossa companhia, a fim de confiar-nos alguns esclarecimentos. Penetramos o templo, onde se comprimiam nada menos de 7 a 8 centenas de pessoas. A algazarra dos desencarnados, ignorantes e perturbadores era de ensurdecer. A atmosfera pesava, a respiração fizera-se-me difícil pela condensação dos fluidos semicarnais ali reinantes. Todavia, ao fixar os altares, confortante surpresa aliviou-me o coração.
Dos adornos e objetos do culto emanava doce luz que se espraiava pelos cimos da nave visitada de sol. Fazia-se perceptível a nítida linha divisória entre as energias da parte inferior do recinto e as do plano superior. Dividiam-se os fluidos, à maneira de água cristalina e azeite impuro num grande recipiente. Imagina, dentro de um templo. Contemplando a formosa claridade dos nichos, perguntei ao nosso instrutor: que vemos? Não reza segundo o mandamento trazido por Moisés, que o homem não deve fazer imagem de escultura para representar a paternidade celeste? Sim, concordou o orientador. E determina o testamento que ninguém se deve curvar diante delas? Efetivamente, pois, André, é um erro criar ídolos de barro ou de pedra para simbolizar a grandeza do Senhor, quando nossa obrigação primordial é a de render-lhe culto na própria consciência. Entretanto, a bondade divina é infinita, e aqui nos achamos perante apreciável quantidade de mentes infantis. E aqui nós encerramos a primeira parte desse capítulo, né, meus queridos? Muito interessante. O acesso das entidades encarnadas trevosas dentro de um templo católico, dentro de uma igreja, né? E vejam, né? Ali também está a espiritualidade maior. Porque eles não interferem no livre-arbítrio de ninguém, né, meus amados? Muito interessante essa parte, né? Mas aqui vamos encerrando. Agradeço mais uma vez, né, por estarem acompanhando essa leitura. Continue, né, assistindo os programas do nosso canal. E assim, meus amados, em nome de Jesus, em nome do nosso mestre querido, em nome do nosso Criador, encerramos. Que continuamos sendo, né, amparados pela luz divina da espiritualidade maior. Que Deus esteja sempre conosco, que assim seja. Até a próxima, meus queridos. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.